Em Brasília, Vamos diretamente a Brasília. Em Brasília, na esplanada dos ministérios. Vamos voltar ao vivo até Brasília. Brasília era considerada uma utopia. Direto de Brasília, este é o Desenquadrados, podcast de opinião e notícias do Distrito Federal. Hoje é terça-feira, 15 de outubro. Eu sou Ozímpio Ozzy e o filme Coringa, de Todd Phillips, hoje é o nosso principal assunto. Sou só eu? Ou o mundo tá ficando mais louco? Coringa, do diretor Todd Phillips, estreou essa semana como um dos lançamentos mais aguardados do ano, mas o filme também está rendendo muita polêmica. As primeiras críticas foram variadas, com alguns chamando o filme de obra-prima e digno de Oscar, enquanto outros disseram que ele espelha demais e até simpatiza com o aumento do terrorismo nacionalista branco e incel. O assunto rendeu tanto que, quando pressionado para responder se o Coringa poderia inspirar violência na vida real, Joaquin Phoenix, astro do filme que interpreta o vilão Coringa, entrou em pânico e saiu da entrevista em que estava nos Estados Unidos. Gotham se perdeu. Que covarde poderia fazer uma coisa tão cruel, se escondendo atrás de uma máscara. Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Agora entendi que é uma comédia. O FBI e o exército americano chegaram a alertar que violência incel e extremista poderia ocorrer quando o longa chegasse aos cinemas. 2 memorandos descobertos alertavam membros das agências de ameaças críveis de incels durante sessões do filme. Os destinatários dos e-mails eram aconselhados a se manter conscientes dos arredores e identificar ao menos 2 rotas de fuga na sala de cinema. Outro e-mail do Exército detalhava que autoridades do Texas tinham descoberto conversas perturbadoras e muito específicas na Dark Web sobre atacar um cinema desconhecido durante o lançamento. Minha mãe sempre diz: sorria, ponha um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito: trazer risos e alegria para o mundo. Para! Muito bem. Nara Alves e Rodrigo Dias vão nos ajudar a comentar, a fazer análise de toda essa polêmica ao redor do filme O Coringa. Vamos começar então com a fala de vocês, dizendo o que vocês acharam do filme. Vou começar pelo Rodrigo. Então vamos lá, Ozímpio. Eu acho que esse debate aí rende bastante. De fato, foi um filme que gerou uma grande polêmica internacional. Ao meu ver, uma verdadeira obra de arte. Assim, a atuação do Joaquin Phoenix está digna de Oscar mesmo, assim, a construção da narrativa do filme, a construção do personagem, enfim, fantástico, assim, fantástico mesmo. Mas eu acho que, assim, a polêmica que está por trás do filme, e muitos estão aproveitando dessa polêmica para tentar puxar para um viés ideológico de que o Coringa seria um revolucionário de esquerda, um terrorista de direita, enfim. Eu acho que isso não é, no meu pensamento, eu acho que isso aí não é o central do filme, assim. Eu acho que o que gera aí de debate do filme, que eu queria pontuar inicialmente, para mim, essa repercussão toda sobre o que está sobre esse filme diz muito respeito pelo contexto internacional e localmente também pelo contexto nacional que a gente tem vivido, tanto de país quanto de mundo, né? A gente tem vivido, na verdade, um contexto em que
tem se acentuado as desigualdades sociais, os acessos a bens e serviços, uma sociedade que vive em uma constante crise e com medo constante de que essa crise possa gerar uma ruptura social mais abrupta. Eu acho que é esse debate que amedronta, e amedronta as lideranças, amedronta os governantes, mas que não é, para mim, não tem como desse debate a gente extrair um viés ideológico do Coringa. Mas eu queria que você dissesse, você que assistiu no cinema, como é que foi a sua sensação lá, assim, na reação das pessoas, e como você saiu do cinema mesmo, assim, a sua sensação vendo o filme. O filme é pesado, né? Um filme forte. Eu acho que a sensação inicial é de estarrecimento, né? Um filme forte que gera muita reflexão, né? Você sentia um clima na sala, de um clima de tensão, né? Assim, esses olhares entrelaçados. E é um filme que ele provoca essa tensão do início ao final, né? E a Nara? Fala pra gente, Nara, qual foi o impacto do Coringa aí nessa exibição que você assistiu? Ô Zímpio, na minha sessão, o pessoal gostou, aplaudiu de pé no final. Eu também aplaudi, achei muito bom. O pessoal realmente ficou impactado. Eu assisti o filme pensando em vários outros filmes que eu já assisti. Eu gosto muito de sátira política e vejo muito a comédia como uma forma de resistência política. E eu acho que esse filme, o Coringa, que em inglês é o Joker, ele traz muito dessa comédia. E o próprio personagem, né? Sem querer dar muitos spoilers, ele é um palhaço que quer ser um comediante de stand-up, né? Essa é a premissa do filme. E existem muitos comediantes de stand-up, principalmente nos Estados Unidos, que fazem a sátira política como uma forma de resistência. Então eu curto muito isso, assim, depois eu posso até citar para vocês alguns desses comediantes nos Estados Unidos ou no Brasil também, que fazem isso, que fazem da comédia uma forma de resistência política. Foi colocado, como muitas das críticas, que o Coringa incorpora muito a figura do terrorista branco incel, né? Os incels que tem se falado muito aí nas redes sociais e que acabam culminando naquelas tragédias que acontecem, são mais comuns nos Estados Unidos, né? De atiradores que saem, enfim, tocando o terror mesmo e fazendo muitas vítimas no país, e que o Coringa, de certa forma, faz uma ode a esse tipo de atitude. Não parece para vocês que é uma bobagem? A mim, pelo menos, parece que é uma bobagem, porque essas coisas de fato acontecem, nos Estados Unidos principalmente e no mundo. E se a gente parar de falar disso, e se o cinema não mostrar isso vai parar de acontecer? Por exemplo, é um pouco do que eu falei no primeiro momento, assim, eu acho que o problema não tá no filme, o problema tá num problema social que a gente tem vivido, né, e que se não fosse o Coringa, poderia ser outro personagem ou outra história, enfim, que incitasse esse tipo de ato, assim, os atos violentos, no meu pensamento, eles se justificam por si só, né, eles buscam se esconder atrás de outras justificativas, mas na verdade aquele sentimento e aqueles personagens reais, eles já existiam, né, eu acho besteira querer polemizar em cima do filme por causa disso, né? E também tentar distorcer o que é a representatividade do que é o Coringa. Na verdade, porque o Coringa é uma história dos quadrinhos que já existe há muitos anos, né? Esse personagem, esse anti-herói. E assim, mas eu acho que o debate de fundo do filme é o que, para mim, ainda é o que gerou mais essa tensão e que chamou mais a atenção para algumas figuras se posicionarem, assim, que inclusive figuras de governos aqui no Brasil que se posicionaram sobre o filme, assim, de uma forma, para mim, extremamente distorcida, né? Que, na verdade, a preocupação que se tem afinal de contas, o que gera o Coringa, né? É a sociedade que gera os Coringas, o Coringa nasceu um psicopata
e percorreu esse caminho assim, sem toda essa influência social. Eu acho que o filme traz esse contexto social, dos fatores da desigualdade, dos fatores da violência doméstica, e tem um personagem do filme que lembrou até um nosso governante no momento que ele entrega uma arma na mão do Coringa e os resultantes que isso dá, né? Então, eu acho que o filme está muito mais... a polêmica do filme está muito mais associada ao momento que a gente vive de sociedade hoje. Ozímpio, você falou aí do massacre nos Estados Unidos, eu lembrei do Atirador do Cinema que a gente teve aqui no Brasil. Eu morava ali perto do Shopping Morumbi, em 99, quando um estudante de medicina, durante uma sessão de cinema que estava sendo exibido, o Clube da Luta, que é um filme extremamente violento, ele começou a disparar e acabou matando 3 pessoas, feriu várias pessoas que estavam na sessão, e eu tinha amigos ali, ficou todo mundo muito traumatizado, mas nem por isso o Brasil proibiu filmes violentos no cinema, né? Na minha opinião, não são os filmes que forjam os assassinos, os bandidos. É lógico que no filme o Coringa ele tem problemas psicológicos, né? Problemas físicos mesmo, né? Ele tem que ser medicado, mas o filme retrata, como o Rodrigo disse, a falta de amparo, né? E o abandono, a exclusão, a crise econômica, a crise moral, tudo isso ajuda a ter uma visão diferente, e por isso que eu gostei tanto desse filme, porque te ajuda a entender como que se forjam os bandidos. E acho que aqui no Brasil a gente tem muito dessa realidade. Lembrei também durante o filme do documentário Ônibus 174, do Padilha. Para quem não viu o filme ou para quem não se lembra, isso foi no ano 2000, um ano depois do Atirador do Cinema. Havia um assaltante num ônibus que fez vários reféns. A polícia cercou, aquilo estava sendo transmitido ao vivo e... No final, a polícia faz um disparo errado, o rapaz que estava fazendo a vítima mata a vítima e no final a polícia prende o rapaz e esse rapaz morre asfixiado na viatura. O documentário do Padilha mostra que esse bandido, ele foi um sobrevivente da chacina da Candelária, lá no Rio de Janeiro. Ele presenciou o assassinato da própria mãe. Enfim, ele tem um histórico de violência contra si, contra ele. Então, claro que não é regra, claro que você não pode deixar de punir, ou não estou pregando nada disso, mas você entender as causas da violência é uma coisa importante e que eu acho que o Coringa ajuda a gente a entender. Uma outra coisa que eu lembrei ao assistir o filme foi das manifestações de junho de 2013, no Brasil. Uma cena muito semelhante, não vou dizer aqui qual é, porque eu não quero dar spoiler, mas é um momento de revolta em que a galera parte para o vandalismo. E é uma manifestação que inicialmente era contra um aumento de 20 centavos do transporte público, mas tomou proporções que a gente nunca tinha visto antes no Brasil. Essa colocação, essa sua lembrança, Nara, é muito interessante para a gente dizer daqui a pouco na nossa conversa sobre essa questão que, aí vai o alerta de spoiler, que no final do filme, a revolta popular que estava acontecendo lá em Gotham City, mas havia uma revolta acontecendo na cidade e ela vai de encontro ao Coringa depois, meio que, pelo menos eu entendi assim, colocando o Coringa como um ícone, como alguém que poderia liderá-los. Mas prefiro falar agora sobre essa questão, se o Coringa é de esquerda ou de direita. Ozímpio, eu acho que o filme tem uma pegada de esquerda. Ainda mais pensando nesse contexto dos Estados Unidos, que você tem essa sátira política e a comédia como forma de crítica política ao governo Donald Trump. Você tem diversos comediantes, você tem o Jon Stewart, que é do Daily Show, que é o principal programa de sátira política dos Estados Unidos, que hoje é apresentado pelo Trevor Noah, que é um comediante sul-africano, que tem toda uma história de vivência no apartheid. Ele é mulato, então ele nasceu de uma relação ilegal entre um branco e uma negra. A mãe dele sofria a violência doméstica do segundo marido, e ele é um cara que é uma voz muito importante hoje de esquerda contra o governo Donald Trump.
também surgiu da stand-up comedy americana. Tem um outro cara que é descendente de indianos, que chama Hasan Minhaj, que tem uma série na Netflix que é muito legal, que chama Ato Patriota, em português. E ele fala sobre vários assuntos, ele fala sobre a Arábia Saudita, ele foi banido da Arábia Saudita, ele critica a própria Índia, ele se mexe em várias confusões. Tem a Chelsea Handler, que também era comediante de stand-up comedy, e ela acabou escrevendo um livro e também fazendo um documentário que fala sobre o privilégio dos brancos. Ela também se posiciona à esquerda e também faz muitas críticas ao Donald Trump. Tem um outro cara que eu lembrei agora, que chama Bassem Youssef, que é um médico que também é um comediante, ele é médico e comediante, lá no Egito, e ele escreveu um livro que eu li, que chama Revolution for Dummies. E é um livro muito engraçado sobre a Primavera Árabe. Ele explica a Primavera Árabe fazendo piada. E tem um outro cara que foi roteirista do Seinfeld, que é muito legal. O nome dele é Larry Charles. E ele fez uma série que também tá na Netflix, pelo menos eu assisti na Netflix, não sei se tá lá ainda, com os horrores pelos quais passaram alguns comediantes no mundo. A série chama O Perigoso Mundo da Comédia. Então ele vai atrás de sobreviventes de guerra, de soldados, de populações que foram dizimadas, de gente que foi excluída de um regime inteiro de um país. São pessoas que sofreram muito. Ele entrevista um comediante que ele assassinava crianças para um culto e depois virou comediante, e ele vai atrás dessas pessoas. Então é bem macabro, mas tem uma veia cômica, tem uma veia engraçada, e é o que eu falei no início, que é a comédia como forma de resistência política. Todas essas pessoas utilizam a comédia como forma de superação, principalmente para quem tem trauma, e também como forma de resistência política. Então essa sátira política que eu acho que é genial no Coringa. E por isso que eu acho que tem essa veia de esquerda, por causa desse contexto. Inclusive o Michael Moore foi um dos caras que fez comentários no Instagram pedindo para as pessoas irem assistir o filme, porque era importante para os Estados Unidos que as pessoas assistissem esse filme. E o Michael Moore é claramente um opositor do Donald Trump. Ele é um documentarista que fez já vários documentários críticos à cultura consumista americana, né? E ele tem uma veia cômica também. Ele é genial e ele é um cara que apoia muito o filme. Teve uma participação especial aí da Mari, que é a filhinha da Nara. E hoje é domingo, a gente tá gravando cada um na sua casa, né, Nara? E deu pra ouvir aqui a Marizinha aí falando. Vixe, gente, vazou o áudio da Mari, então. Tadinha, ela tá meio doentinha hoje. Vamos dar um desconto. Nara, eu vou discordar de você só de um ponto específico, assim, eu concordo com tua análise, eu tá muito inserido, concordo contigo com os movimentos de junho, os Ocupais, Primaveras Árabes, etc. Muito característico desses movimentos também que, como junho aqui, que começou com uma bandeira específica, mas depois criou proporções que, na verdade, na rua você tinha uma anomia social, você não tinha uma coesão de grupo, você tinha vários grupos com esse sentimento de revolta, de rebelião aflorado, mas que não tinham uma convergência desse corpo social, assim. Quando eu digo que discordo pontualmente, é no sentido de eu não consigo ver o Coringa como uma liderança anarquista, sabe? É só esse ponto, assim. Eu acho que ele não se reivindica enquanto liderança, assim, e nem se propõe a ser isso, sabe? A se portar como isso. Eu acho que o Coringa em si, o personagem, ele não é de direita, não é de esquerda, ele sequer é politizado. Tô falando sobre o viés do filme, sobre o diretor. Eu tô falando sobre quem escreveu o roteiro, sobre como que eles construíram a história do Coringa. Essa história, esse contexto que é mostrado, ele tem um viés de oposição ao atual governo. Eu acho que no contexto dos Estados Unidos hoje, falando sobre armas, falando sobre massacre, falando sobre assistência social, falando de Obamacare, você tem aí o corte da assistência social no filme. Então, eu acho que o viés do filme é um viés de esquerda, não do personagem. Eu acho que o personagem, como eu falei, ele é um personagem anárquico que acaba sem querer, né, Rodrigo? Ele não se coloca como uma liderança, mas ele é colocado como um símbolo
que é bastante anárquico, que reflete o caos da sociedade de Gotham City, mesmo que ele em si não tenha essa consciência. Ele acaba gostando disso, né? Como a gente vê que no fim, outro spoiler maldito que vai ter que ser, ou corta aí, Ozimp, esse spoiler, mas ele acaba se encontrando nesse papel de liderança. Bem, é isso. Polêmicas à parte, ideologias políticas à parte, acho que é um filmaço, né? Eu gostei muito. E apesar de um outro spoilerzinho que a gente deixou nas nossas falas aqui, quem ouviu e ainda não assistiu, pode assistir que não vai perder nada da força desse Coringa, que ficou muito bom. Eu acho que vem Oscar aí pro Joaquin Phoenix, né? Eu já gostava muito como ator, mas que agora o cara realmente chegou no auge da carreira dele fazendo esse Coringa. Muito obrigado, Nara. Muito obrigado, Rodrigo, por essas análises super gabaritadas de vocês, que vão fazer do nosso podcast, com certeza, uma grande opção de informação aí para as pessoas. Obrigado, Ozímpio. É um privilégio estar participando desse projeto, ainda mais ao lado de duas pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, tanto você quanto a nossa amiga Nara. É um debate muito bacana para as pessoas que estão escutando. Esse é o nosso primeiro, né? Nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio do Desenquadrados. Então acompanhem aí a gente. Mais do que isso, deixo a sugestão aqui, deixo a dica. Quem não assistiu ainda, mesmo com os nossos spoilers, vale muito a pena assistir o Coringa. Ozímpio, Rodrigo, obrigada pela conversa. Contem comigo, estamos aí. Quero falar mais sobre política, sobre cinema, sobre comédia, sobre o que vocês quiserem falar. Tô aí, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Este episódio teve áudios de Rede Record, Rede Globo, Rádio Jovem Pan e Warner Bros. Nos deixem suas críticas e sugestões nos seguindo no Spotify ou SoundCloud, pelo blog em desenquadrados.com ou ainda pelo Instagram.